Mais uma vez, tudo bem com vocês? Nós estamos dando sequência hoje ao estudo da lição da Escola Sabatina, no projeto Eu Estudo a Lição. E hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro. Vou te lembrar que o tema da semana é Escolham a Vida. E o tema de hoje, do dia 15, sem meio termo. Você sabe que nessa semana, ao analisar essa importância das escolhas, a lição de hoje, o autor vem nos lembrando de que no contexto das escolhas, no contexto da proposta de Deus para nós termos vida e vida eterna, não pode haver meio termo, ou seja, ninguém pode ficar em cima do muro. Eu não me esqueço que um tempo atrás, em uma dessas campanhas políticas, inventaram um personagem chamado o Zé do Muro. Era um boneco que ficava em cima de um muro e perguntava: Zé, qual é o seu partido? Ele dizia: eu acho que eu sou do B, eu acho que eu sou do C. Bem, não estou bem certo, talvez eu escolha o outro ou algum outro. Enfim, muitas pessoas, quem sabe, não compreendem que no contexto das propostas de Deus para nós termos vida e vida eterna, nesse contexto do livre-arbítrio, nesse contexto das escolhas, eu e você não podemos ficar em cima do muro. Não existe a questão de meio termo, né? Por esse motivo, o autor lembra, sem meio termo. Aqui tem uma relação de passagens da Bíblia que nos dão esta mensagem, nos lembra de que nós não podemos ficar no meio termo. Sim, sim, não, não. Ser ou não ser. Ninguém fica em cima do muro. Por exemplo, João 3,16, lá fala o seguinte, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereças, mas tenha a vida eterna. Você percebe que aqui neste verso tem dois pontos ali de contraste: não perecer e ter vida eterna. A escolha é minha, a escolha é sua. Por exemplo, em Gênesis 7, versos 22 e 23, lá nos lembra do dilúvio. Lá no dilúvio, ficou Noé e sua família dentro da arca, contrastando com aqueles que escolheram ficar fora da arca. Então você percebe que não tem meio termo, né? Um outro exemplo, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui você tem novamente dois pontos que contrasta um com o outro. O salário do pecado é a morte. Ou seja, muitas pessoas podem escolher justamente a morte. Pode escolher ter esse salário. No entanto, uma outra escolha é escolher o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Enfim, são vários versos aqui. Você percebe que nesses versos nós vamos aqui analisando justamente essa questão de escolhas, que no contexto divino não existe de maneira alguma meio termo. Bom, já em algum ponto da lição aqui, diz assim o autor, né? No final das contas, não existe meio termo para nós. Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão erradicados. Depois disso, cada um de nós, individualmente, terá a vida eterna que Deus planejou para todos antes da criação do mundo. Ou enfrentaremos a morte eterna, isto é, uma penalidade de eterna destruição. E você sabe que nesse contexto aqui, Deus deixa bem claro, né? Ele nos criou para a vida e vida eterna. Deus não nos criou para realmente sermos vítimas de um fogo eterno. Esse fogo eterno não é um fogo que vai queimar eternamente, mas é um fogo de consequências eternas, ou seja, a pessoa recebe a sua punição e morre uma morte eterna e não vai ficar queimando a vida toda. Até nesse ponto, Deus é justo. Até nesse ponto, Deus é amoroso. Até nesse ponto. Porém, a mensagem que fica para mim, para você hoje, é justamente esta. Na escolha de estar do lado da proposta divina de viver eternamente, e na escolha de estar do lado da proposta do inimigo e que leva justamente à morte e morte eterna, de que lado nós estamos? Lembre-se, não vale a pena e não devemos ficar em cima do muro. Não existe meio termos. Portanto, Deus abençoe você. E que nesse dia você e eu escolhamos a vida.
e vida eterna em Cristo Jesus. Um grande abraço, amanhã tem mais. Fique com Deus.